E aí, tudo bem? Hoje tá um dia legal, quase 15 graus. Eu de camiseta aqui fora de casa, depois de tanto frio. Hoje tá legal. E eu queria comentar com vocês hoje a respeito. Eu tinha falado sobre que no mundo tereis aflições. Comentei alguma coisa sobre Jesus diz para ter um bom ânimo, né? Porém, ah, quanto tempo pode durar essa aflição? Você já pensou nisso? Quanto tempo, se você tem um tipo de aflição, quanto tempo duraria essa aflição? Talvez um dia, 10 dias, anos. Na Bíblia tem uma pessoa, tem um exemplo de uma pessoa que sofreu muito, muito para depois receber a bênção dele. Ele foi julgado dentro de uma cisterna, de uma fossa, de um poço. Aí os irmãos dele acharam melhor, falaram, vamos tirar de lá e vamos vender ele para os mercadores. Você conhece essa história? Pouco tempo passou na TV, eu não lembro o nome, eu já só li na reportagem. E é sobre José. Ele foi vendido pelos mercadores, chegou no mercado com 17 anos, e aí foi comprado por Potifar. Foi arrematado e foi para a casa dele trabalhar. Então observa só que esse período que eu vou contar, ele tem altos e baixos. Você vê a bênção de Deus sobre José. Estava com ele, mesmo ele passando por período de tribulação. Ele foi vendido e aí começou a tomar conta da mulher de Potifar. E a Bíblia fala o nome dela, mas eu vou referir hoje aqui a mulher do Potifar, a Patifona. A Patifona apaixonou por José e quis aproveitar dele. E José não quis nada com ele para temor a Deus. Ela insistiu com ele, insistiu, até que um dia ela avançou nele, pegou e ele, para correr da situação, ele deixou uma peça de roupa. E isso foi, tipo assim, ela usou isso como argumento para Potifar, para poder ir contra José. E José foi preso. E José passou no período, a Bíblia não fala quanto tempo José passou na cadeia. Ele fala só um período de tempo, já eu vou comentar. E ele, na cadeia, ele tinha a bênção de Deus, que eu estou falando. A Bíblia fala, nesse período do livro de Gênesis 40, 39, 40, fala que Deus era com ele. Falou 4 ou 5 vezes. E Deus era com José. E Deus era com José. E José, ele passou a ser o administrador da cadeia. Sabe, ele tinha uma bênção sobrenatural sobre ele. Ele mesmo preso, ele passou a ser o líder ali. Começou a ter regalias porque ele tinha a bênção de Deus. Até que apareceu 2 pessoas, um copeiro e um padeiro, que servia ao rei, e eles, por algum motivo lá, o rei colocou eles na cadeia, e eles tiveram um sonho, e José decifrou esse sonho. Aí o outro também, o copeiro, também, o padeiro também teve, e aí José decifrou e disse, olha, você vai morrer em 3 dias. E aí eles saíram, ia ter uma festa no palácio, e eles saíram, e mesmo aconteceu exatamente isso. O padeiro morreu em 3 dias e o copeiro esqueceu de José. Simplesmente José tinha feito, quando eles sonharam, os dois, ele saiu e ele esqueceu de José. O faraó teve um sonho e ele nem se lembrou de José.
esse período agora, de quando ele decifrou o sonho dos dois, até quando ele foi chamado para decifrar o sonho de interpretar, né, o sonho de Faraó, durou 2 anos. Então a Bíblia não fala quanto tempo ele ficou na cadeia, mas fala que do período que ele foi julgado no poço até o período dele ir para... porque assim que aconteceu, aí o Faraó teve outro sonho, e aí o copeiro teve lembrou de José, falou: tem um rapaz, um hebreu, que está preso e ele decifrou meu sonho. Então chama ele lá. Então chamaram, trocaram a roupa de José, e José chegou e interpretou o sonho, e Faraó colocou ele como governador do Egito. Então, esse período de quando ele foi julgado no poço até ele tornar-se governador do Egito foram 13 anos. José tinha 17 quando ele começou, e quando ele assumiu o governo, ele tinha 30 anos. Então, passaram-se 13 anos, e José, de lutas e tribulações, de solidão, mas a Bíblia fala, e Deus estava com ele. Então hoje, meu irmão, minha querida, meu querido, Deus pode estar passando você na sua tribulação, e Deus com você. Deus estava com José, Deus pode estar com você hoje. 13 anos se passaram, eu não sei quanto tempo você está nessa tribulação, nessa luta. Aí José assumiu, e agora é engraçado, eu estava nos estudos que eu estava fazendo, isso é só uma especulação, não se tem prova disso, que Potifar era eunuco, porque todos os chefes, os líderes que serviam ao Faraó eram eunucos, todos eles. E Faraó e Potifar era um líder, um chefe que estava diretamente ligado a Faraó. Então tem uns historiadores que dizem que ele era eunuco. Eunuco é que ele é castrado. Então, não é justificando por causa da patifona de estar em cima de José, mas se Potifar fosse castrado, daria até uma explicação por que da patifona estar dando de cima de José. Porque o que aconteceu com ela? Potifar pegou ela depois, quebrou o nariz dela, mandou ela embora, e ela virou prostituta e depois morreu. Então não é isso que eu quero falar. Eu quero falar exatamente sobre o tempo de José. José conseguiu ser o governador do Egito, e Deus restaurou a ele, a família, deu tudo a ele, muito mais. Então 13 anos se passaram do momento que ele assumiu, que ele caiu, que ele saiu para levar a comida para os irmãos, e depois que ele assumiu o governo. Então, queridos, se você tem 1 ano de luta, 2 anos, não, eu tenho 3 anos, olha para José. Deus estava com ele naquele período que ele passou. Eu creio hoje, em nome de Jesus, o Jesus da graça que a gente acredita, a Jesus que se você aceitou Jesus como Salvador, Ele é o seu Salvador, Ele é o seu Redentor. Então, as lutas que vêm, entrega para Ele. O seu dia mau, o seu dia de aflição, entrega para Ele. E Ele vem com certeza tirar o seu fardo que é pesado e colocar sobre nós a graça dele. Sabe, eu sei lá qual é a luta que você está passando. Eu sempre tenho colocado isso, das lutas que eu passei aqui, das lutas que a gente passa normalmente, no dia mau que você tem, naquele dia que você não está bem. Então olha para José, 13 anos de luta. Mas olha o que aconteceu, foi governador do Egito. Ele comandava tudo, estava tudo na mão dele. Ele mandava talvez mais do que Faraó. Várias vezes Faraó chamava ele para pedir conselhos. E a família dele, depois que botou ele, jogou ele no poço, os irmãos, todos eles vieram a curvar diante dele, por causa da recessão que teve no Egito naquela época. Então, meus irmãos, não olhe para o tempo, não olhe para a circunstância, olha para Jesus. Somente Ele é a nossa solução. Se você está numa luta, numa dificuldade, sei lá qual for, olha para Jesus. Olha para José e vê o tempo que ele passou e o que ele conquistou. Então, querido, tem jeito para nós. Tem jeito para nós, tá bem? Deus te abençoe e continua firme na nossa fé.